Olha, parece que hoje em dia a inteligência artificial brota até, sei lá, na cafeteira, né? Você liga o carro, tem IA, abre a geladeira, periga ter uma IA lá quietinha, analisando o seu estoque de iogurte. É bem por aí mesmo. Parece que o mundo decidiu que 2024, 2025 são os anos oficiais da IA, funcionando bem ou nem tanto, né? Bom, bem-vindos e bem-vindas ao The Deep Dive. Aqui a gente pega aquele material mais denso, sabe? Artigos, pesquisas, umas notas que pintam por aqui e faz o serviço pesado. A gente mergulha fundo para tentar separar o que é só barulho, o hype, daquilo que realmente importa, o que tem substância. É isso aí. A gente tenta ir além da superfície. E o nosso mergulho de hoje é num artigo que, olha, deu o que falar, viu? Principalmente nos meios mais ligados à tecnologia, mas também no direito. A histeria da inteligência artificial. Quem assina é o André Medeiros, da Advoco Brasil. Um texto bem comentado, sim. A proposta dele é, digamos, corajosa. É uma análise bem crítica, com os pés bem no chão, sabe? Sobre essa corrida meio desenfreada para implementar IA em tudo quanto é canto. E ele levanta uns alertas importantes que, vamos combinar, muitas vezes ficam meio escondidos debaixo daquele tapete brilhante do marketing, né? Com certeza. O marketing adora uma novidade brilhante. Pois é. Então, a gente vai conversar sobre essa pressão quase, assim, palpável que as empresas, especialmente as gigantes de tecnologia, as Big Techs, estão sentindo e também impondo para enfiar IA em tudo. E vamos explorar uns termos que o artigo traz e que são muito expressivos, tipo work slop. Já vamos decifrar essa pérola aqui. Work slop, esse é bom. E a tal da dívida técnica, que é um fantasma que a IA pode estar criando aí, quietinha nos bastidores. A ideia é entender os riscos por trás dessa euforia toda. Longe disso. Não parece ser antitecnologia, né? Não. Parece mais um chamado à razão, sabe? À sobriedade. É um convite pra gente pensar estrategicamente, pra questionar o valor real antes de sair plugando IA em tudo só porque o concorrente fez ou porque os investidores estão olhando meio torto. Pensar antes de agir, basicamente. Exatamente. Usar a cabeça antes de plugar o algoritmo. Então, preparem-se. Nossa conversa aqui no Deep Dive hoje vai ter análise, sim, bastante. Uma boa dose de provocação para tirar a gente da zona de conforto e, claro, aquele toquezinho de humor meio ácido para ajudar a digerir essa montanha de informação e tendência. Vamos nessa? Bora lá. Ok, vamos começar a desembrulhar isso aqui. O ponto de partida do artigo é justamente essa corrida que parece ter perdido um pouco o rumo, né? Essa busca quase desesperada pela IA. A tese central é que existe uma ânsia, principalmente nas Big Techs, de incorporar a IA em qualquer produto, qualquer serviço, às vezes sem um propósito muito claro. O autor usa a expressão desejo quase irracional. Forte, né? É bem direto ao ponto. E aí fica aquela pulguinha atrás da orelha. Será que o objetivo principal é impressionar o mercado financeiro, a Faria Lima aqui, o Wall Street lá fora? Ou é realmente entregar algo útil, algo funcional para o usuário final? Onde é que está o foco, afinal? Essa é a grande questão que o artigo coloca na mesa. Ele aponta para uma dissonância, assim, gritante. Investem-se bilhões e bilhões em IA, mas a receita que volta disso, mesmo nas gigantes, ainda não decolou na mesma proporção. Parece uma aposta coletiva, sabe? Quase uma bolha especulativa em cima de uma promessa futura que ainda precisa se provar financeiramente viável em larga escala. Faz sentido. Uma aposta alta. E o exemplo que o André Medeiros cita, da Microsoft empurrando o Copilot, é sintomático disso. Empurrando mesmo, goela abaixo dos usuários do Windows. A motivação principal ali, segundo a análise do artigo, parecia ser inflar métricas. Métricas de adoção, de engajamento, para mostrar para os acionistas, sabe? Ah, claro. O famoso olha como todo mundo está usando. Exato. Muito mais do que atender a uma demanda real, orgânica, ou resolver um problema concreto dos usuários naquele momento específico. É a métrica pela métrica, o número pelo número. E essa estratégia de empurrar a tecnologia focada mais nos números do que na necessidade real, isso acaba tendo consequências, imagino eu. Não é só uma questão de irritar o usuário com mais um botãozinho piscando na tela. Definitivamente não.
O artigo argumenta que as consequências são bem palpáveis e podem ser bem prejudiciais. Primeiro, a qualidade do trabalho que é gerado ou mediado por essas ferramentas pode cair, sim. Especialmente se a implementação for feita às pressas, sem cuidado. Segundo, a própria experiência de quem usa pode ficar frustrante, cheia de interrupção, sugestão que não tem nada a ver. E terceiro, como você já adiantou, essa pressa toda acaba gerando um subproduto meio indesejado. Um fenômeno que o artigo batiza de uma forma bastante gráfica. Work slop. Confesso que eu adorei o termo, o work slop. Pelo que eu entendi do artigo, seria aquele conteúdo, pode ser um texto, um código, um relatório, até um design, que é gerado por IA e que, assim, à primeira vista parece até convincente. Isso, tem uma carinha profissional. Exato. Parece profissional, bem formatadinho, às vezes até usa o jargão certo. Só que, quando você vai olhar com mais cuidado, aquilo se revela superficial, genérico, repetitivo e, não raro, cheio de errinhos sutis ou informação meio fora de contexto, né? Exatamente. E o pior, a tarefa de revisar, de corrigir, de aprofundar, de dar sentido àquilo, recai nos ombros dos colegas humanos. O artigo compara, achei muito boa a comparação, a um spam corporativo. Um lixo de trabalho. Você recebe e pensa, ótimo, mais trabalho para mim, só que agora disfarçado de ajuda da IA. É isso, perfeito. E o perigo do work slap, segundo a análise do artigo, vai muito além de só irritar a pessoa que recebe. Ele tem um potencial corrosivo para o conhecimento dentro da organização, sabe? Como assim? Se as pessoas começam a aceitar e a circular esse tipo de material de baixa qualidade como se fosse trabalho sério, a capacidade analítica do time todo diminui. A tomada de decisão fica comprometida, porque está baseada em informação rasa, ou às vezes até errada. Isso cria o que o texto chama de imposto cognitivo. Imposto cognitivo. Gostei. É uma sobrecarga mental adicional que, ironicamente, acaba caindo justamente nos funcionários mais cuidadosos, mais competentes. São eles que acabam tendo que gastar tempo e energia para filtrar, para validar, para corrigir ou simplesmente para refazer o trabalho mal feito pela IA ou por quem usou a IA sem critério nenhum. É um ralo de produtividade disfarçado de eficiência. Faz todo sentido. Quer dizer, a promessa era aliviar a carga de trabalho, mas na prática pode acabar gerando mais trabalho escondido para quem já está no limite, né? O exemplo do recrutamento que o artigo cita também é bem nessa linha, não é? Sim, é um ótimo exemplo. De um lado, você tem candidatos usando IA para gerar currículos, cartas de apresentação, tudo cada vez mais padronizado, cheio daquelas palavras-chave da moda. O buzzword bingo. Isso. Do outro lado, você tem as empresas usando IA para triar esses mesmos documentos, buscando justamente esses padrões pré-definidos. Vira quase um diálogo de máquina com máquina. Um jogo de gato e rato automatizado onde a autenticidade, a avaliação real das competências da pessoa se perde no meio do caminho. E quem ganha com isso? Pois é. O artigo sugere, com uma certa ironia, que muitas vezes o único vencedor nesse cenário é quem vende as ferramentas de IA para os dois lados. E olha, dados preliminares que o texto menciona indicam que essa prática do work slop já é percebida como um problema real em muitas empresas, não é só uma teoria, não. Entendi. É um problema concreto já. E a coisa fica mais complexa ainda quando a gente sai um pouco dos geradores de texto e imagem e entra no território dos agentes de IA. O artigo dedica uma atenção especial a eles. Agentes de IA. O que seriam exatamente? Aqui, a gente não está falando só daquelas ferramentas que respondem a um comando seu e te entregam um produto final, tipo um texto ou uma imagem. A gente está falando de sistemas que são projetados para serem mais autônomos, capazes de conectar diferentes modelos de IA, acessar ferramentas fora deles, interagir com dados em tempo real e, o mais importante, executar ações no mundo digital. Ações? Como assim? Mandar e-mails, agendar reuniões, modificar arquivos, fazer compras online, interagir com outros aplicativos. A IA deixa de ser só uma consultora e passa a ser uma executora. Nossa! E imagino que isso traga novos riscos, né? Bem diferentes. Exatamente. O artigo argumenta que isso amplia, assim, exponencialmente a tal da superfície de ataque.
Um simples prompt, aquela instrução que a gente dá para IA, pode virar, nas mãos erradas, uma espécie de código executável escondido, camuflado. Código executável num prompt como? É aí que entra a técnica da injeção de prompt, que o texto detalha. Basicamente, é você esconder instruções maliciosas dentro de uma entrada que parece inofensiva. Pode ser um texto, um link, metadados de um arquivo, até mesmo nos pixels de uma imagem. O objetivo é fazer com que o agente de IA execute ações que não deveria ou que vaze informações confidenciais. É aí, você está dizendo que uma imagem que eu recebo num e-mail ou um documento que eu peço para a IA analisar pode ter lá dentro, escondida, uma instrução para ela, sei lá, fuçar meus outros e-mails e mandar informações para outra pessoa? Isso é tecnicamente possível. Segundo o artigo e as pesquisas que ele cita, sim, é viável e já foi demonstrado em alguns casos. O texto menciona vulnerabilidades reais que foram expostas, como uma chamada Shadow Leak, que afetou sistemas da OpenAI, e outra chamada Ecolac, relacionada a serviços da Microsoft. Caramba! Nesses casos, os pesquisadores conseguiram, usando prompts muito bem manipulados e escondidos, fazer com que as IAs acessassem e extraíssem dados sensíveis de contas de e-mail e outros serviços que estavam conectados. Pensa em comandos escondidos em arquivos PDF, planilhas ou até em imagens, que parecem totalmente inofensivas. A porta de entrada para o problema de segurança, que já era complexa, ficou maior, mais sutil e muito mais difícil de monitorar e proteger com as defesas tradicionais. Ok, isso definitivamente eleva o nível de preocupação. Bastante. Não é só sobre receber um texto mal escrito, é sobre a possibilidade real de ter os próprios dados, os sistemas, comprometidos de formas novas e inesperadas. Assustador é pouco. E como se não bastasse, o artigo ainda traz outro termo pitoresco: vibe coding. Esse também é ótimo. Sim, vibe coding. A descrição do artigo é quase autoexplicativa, né? Seria essa prática, que está ficando cada vez mais comum com a popularização de ferramentas tipo GitHub Copilot e outras, de incorporar trechos de código gerados por IA no software sem entender direito como aquele código funciona. O famoso copia e cola turbinado. Exato. Sem saber quais são as dependências, os potenciais efeitos colaterais, ou pior, as vulnerabilidades de segurança que podem estar ali escondidas. O desenvolvedor simplesmente pega o código porque ele parece que funciona ali na hora, sabe? Porque resolve o problema imediato. Na base da vibe, da intuição do momento. Sem aquele rigor da análise dos testes. Exatamente. Sem aplicar o rigor da análise crítica, dos testes exaustivos, da engenharia de software disciplinada. É o se funciona no mexe, só que aplicado a um código que você não entende de verdade. E isso me leva direto a pensar no conceito de dívida técnica que o artigo também aborda. Como que essas duas coisas, o vibe coding e a dívida técnica, se conectam? Diretamente. A conexão é total. Dívida técnica, para quem não é da área de software, é basicamente o custo futuro que você acumula ao pegar atalhos hoje. Uma gambiarra que vai cobrar o preço depois. Perfeito. É escolher a solução mais rápida, mais fácil ou mais barata agora, mas sabendo que isso vai te dar dor de cabeça lá na frente. É como fazer uma instalação elétrica meia boca. A luz acende hoje, mas você está acumulando o risco de um curto-circuito, de um incêndio, de um conserto muito mais caro lá na frente. Entendi. O vibe coding é um acelerador brutal dessa dívida técnica. Ao incorporar código de IA sem uma validação rigorosa, as equipes estão potencialmente introduzindo bugs escondidos, falhas de segurança, problemas de performance, dificuldades de manutenção, que só vão aparecer lá na frente, talvez quando for mais crítico. E aí o barato sai caro. Exato. O artigo aponta para uma ironia cruel que já começa a ser vista por aí. Empresas que demitem desenvolvedores seniores para cortar custos, aí passam a usar IA de forma intensiva para gerar código mais rápido com menos gente, mas depois se veem obrigadas a contratar consultores ou freelancers caríssimos para apagar os incêndios causados por esse mesmo código que foi mal compreendido e mal integrado. Nossa, que ciclo vicioso. É uma economia que pode sair muito, muito cara.
O texto usa a metáfora de estar construindo uma bomba-relógio para a segurança e a estabilidade futura dos sistemas que são importantes. É um cenário que começa a ficar bem complexo e, francamente, um pouco sombrio, né? Temos a corrida irracional impulsionada pelo mercado, o trabalho superficial, works e lops se espalhando, novas e sutis vulnerabilidades de segurança com os agentes de IA, e agora o código sendo feito na vibe, acumulando dívida técnica. Parece um campo minado. É uma descrição justa, sim. Mas, e aqui vem a virada interessante que o artigo do André Medeiros propõe, especialmente naquela seção final, que ele chama de FAIS Frequência de Assuntos Zumbificantes. Adorei o nome. É um nome ótimo mesmo. Essa seção, FAIS, pega justamente esses problemas todos que a gente discutiu e tenta virar a mesa, sabe? Tenta enxergar oportunidades inesperadas, principalmente para o setor jurídico. É um otimismo quase provocador, eu diria. Vamos explorar isso um pouco. Vamos sim. A seção FAIS é onde o artigo assume um tom deliberadamente contraintuitivo, quase paradoxal. A ideia parece ser, ok, esses problemas são reais, a gente não nega, mas e se eles, na verdade, acabarem catalisando mudanças positivas ou criando novas demandas, novas especializações, particularmente no campo do direito? É uma ginástica mental interessante. É quase um transformar limões em limonada, mas com um toque de ironia. Vamos pegar o Workslop, por exemplo. A preocupação imediata, a mais óbvia, é a queda na qualidade das petições, dos contratos, dos pareceres. O mar de documentos genéricos, superficial, inundando o sistema judiciário, os escritórios. O caos, certo? Sim, essa seria a leitura mais direta, o medo natural. Mas a perspectiva do FAIS, como está lá no artigo, é bem diferente. Diz algo tipo, calma, esse dilúvio de workslop jurídico vai, na verdade, criar e valorizar exponencialmente a figura do auditor jurídico de IA. Auditor jurídico de IA. O que seria isso? Seria o advogado ou advogada que não apenas usa a IA, mas que se especializa em verificar, em validar, em refinar, em auditar criticamente o que a máquina produziu, garantindo a qualidade, a precisão, a conformidade com a lei e com a ética. Esse profissional se tornaria indispensável e, consequentemente, muito valorizado. Corrigir o lixo de trabalho da IA viraria uma competência-chave e bem remunerada. É uma aposta na capacidade humana de curadoria, de supervisão crítica, o humano como guardião da qualidade final. Interessante. E um tanto irônico, realmente. É como dizer que o problema cria a sua própria solução. Ou melhor, o seu próprio antídoto bem pago. Faz sentido. E quantas vulnerabilidades de segurança, como a injeção de prompt nos agentes de IA, o risco de vazar dados confidenciais de clientes, quebrar sigilo. Como que o artigo transforma isso em oportunidade? Que mágica é essa? Seguindo a mesmíssima lógica paradoxal. O artigo, lá na seção FAS, sugere que a proliferação dessas novas ameaças cibernéticas sofisticadas que exploram as IAs vai funcionar como um motor poderoso de inovação em Legal Cybersecurity. Segurança cibernética aplicada ao direito. Ou seja, mais problema igual a mais solução. Basicamente, a própria existência desses riscos iminentes forçaria o desenvolvimento acelerado de novas tecnologias de defesa, novas metodologias de segurança da informação pensadas para o contexto jurídico, e sugere até o surgimento de agentes de defesa jurídica e IAs especializadas em proteger sistemas e dados legais contra ataques que usam IA. Uma IA contra a outra. Isso. A ameaça de hoje seria a mãe da segurança robusta de amanhã, criando um novo nicho de mercado para advogados e tecnólogos que se especializarem nisso. A lógica é o ataque força a defesa a evoluir. Mas e quem paga a conta dos ataques que deram certo enquanto essa evolução não acontece? O artigo menciona isso? Fica um pouco implícito. O artigo foca mais na perspectiva de longo prazo, na criação do novo mercado, na valorização da expertise. A questão dos custos e danos no curto e médio prazo é tratada mais como, parte do custo da inovação, talvez, ou o risco inerente de adotar tecnologia nova.
A ênfase do FAS é claramente na oportunidade que surge da diversidade. Entendi. É um otimismo com uma dose de darwinismo tecnológico, digamos assim. E o vibe coding? E a dívida técnica nos softwares jurídicos? A gente vai ter sistemas instáveis, cheios de bugs, comprometendo gestão de processo, prazo. Como fica? O artigo na seção FAS admite que sim, a curto prazo, podemos esperar um aumento da instabilidade dos problemas técnicos causados por software jurídico feito ou modificado às pressas com IA. Vai ter aquele ciclo: corta custos com dev experiente, gasta fortunas corrigindo bug depois. No entanto, a leitura otimista ali é que esse caos inicial vai servir como uma prova de fogo. Vai demonstrar de forma cabal que engenharia jurídica de qualidade é insubstituível. A própria dor causada pelos bugs e falhas criaria um mercado aquecido para os fixers, os especialistas em diagnosticar e consertar os problemas gerados pelo código de IA mal implementado. Os bombeiros do código ruim. Exato. Isso, por sua vez, revalorizaria os profissionais e as empresas que realmente sabem fazer engenharia de software robusta, responsável. No fim das contas, só as soluções bem construídas sobreviveriam, e isso acabaria elevando o padrão geral do mercado depois da turbulência. Parece uma aposta na resiliência do mercado e na capacidade de autocorreção, ainda que seja um processo doloroso. Interessante. E aquela pressão das Big Techs empurrando IA goela abaixo, que a gente falou lá no começo? O FAS também consegue extrair algo de positivo disso? Parece difícil. Surpreendentemente, sim. A argumentação apresentada é que essa saturação forçada do mercado, mesmo que seja motivada por interesse financeiro das gigantes, acaba funcionando como uma democratização massiva e acelerada do acesso à tecnologia. Democratização forçada. Ferramentas de IA que antes seriam caríssimas ou restritas a grandes corporações acabam se tornando amplamente disponíveis, acessíveis, muitas vezes a custo baixo ou até de graça. Isso, paradoxalmente, poderia nivelar o campo de jogo, dar a pequenos escritórios, advogados autônomos, acesso a capacidades de automação, de análise, de eficiência, que antes eram privilégios só dos grandes. A imposição vira inclusão nessa visão do artigo. É uma ginástica argumentativa e tanto, preciso dizer. E, finalmente, a pergunta que não quer calar, que assombra muitos profissionais. O advogado ou advogada, no fim das contas, vai ser substituído pela máquina inteligente? A resposta do artigo, na seção FAS, é um enfático de jeito nenhum. A visão defendida ali é que a IA vai, na verdade, libertar o advogado das tarefas mais repetitivas, burocráticas, de baixo valor intelectual, o tal do trabalho slop que a gente falou. Tirar o trabalho chato, digamos, humano e complexo. O pensamento estratégico, a argumentação persuasiva, a negociação mais sensível, a interpretação das nuances da lei, a aplicação da ética, o aconselhamento empático para o cliente. Coisas que a máquina, ainda está longe de fazer bem. Além disso, o próprio avanço da tecnologia e dos crimes cibernéticos criaria novas demandas legais, exigindo advogados especializados em litígios digitais, privacidade de dados, regulação da própria IA, etc. Então, a IA não substituiria, mas refinaria o papel do advogado, exigindo novas habilidades e criando novos campos de atuação. Então, resumindo a ópera, o artigo do André Medeiros, lá da Advoco Brasil, começa pintando um quadro bem preocupante dessa histeria da IA, né? Ele nos alerta sobre a corrida irracional, sobre o risco do trabalho superficial, o work slop, minar a qualidade e o conhecimento, sobre as novas e perigosas vulnerabilidades dos agentes de IA e sobre a bomba relógio da dívida técnica gerada pelo vibe coding. É um belo balde de água fria na euforia geral. Sim, a primeira parte é bem sóbria, até pessimista. Mas aí, na seção FAS, ele vira o jogo e apresenta essa visão provocadora, quase contraintuitiva, de que todos esses problemas podem, paradoxalmente, acabar fortalecendo certas competências humanas, criando novas especializações, novas oportunidades, especialmente no universo jurídico brasileiro. É uma montanha-russa de perspectivas esse artigo. Exatamente.
É uma análise com duas faces bem distintas. Mas a mensagem central que parece emergir do artigo como um todo, se a gente olhar além das provocações do FAS, é um forte chamado à moderação, ao ceticismo saudável, à integração estratégica da IA em oposição à adoção cega apressada. Não é negar a tecnologia, mas usá-la com inteligência. Perfeito. Não se trata de negar o potencial enorme da tecnologia, mas de abordá-la com olhos críticos, com consciência dos riscos e com foco no valor real que ela pode trazer. A liderança das empresas, nos escritórios, nas instituições, precisa trocar aquela empolgação superficial por uma avaliação rigorosa e contínua. E quais seriam as recomendações mais práticas que o artigo deixa para quem está navegando nesse cenário todo? Como que a gente transforma essa análise crítica em ação no dia a dia? O artigo sugere algumas diretrizes bem claras. Primeiro, e talvez a mais importante, realizar uma análise de risco séria, abrangente, antes de integrar qualquer ferramenta significativa de IA nos processos que são críticos. Isso inclui avaliar não só os riscos de segurança óbvios, mas também o impacto potencial do workflow na qualidade do trabalho e na sobrecarga da equipe, e também as novas brechas que os agentes de IA podem abrir. Tem que entender onde estão os pontos cegos. Mapear os perigos antes de mergulhar. Exato. Segundo, mudar o foco. Sair das métricas de vaidade. Quantos usam a ferramenta? Para métricas de valor real. Qual problema isso resolve de verdade? Qual benefício tangível isso gera? A implementação de IA tem que ser justificada por um caso de uso sólido, não pela pressão do mercado ou pelo medo de ficar para trás. Foco no resultado, não na ferramenta. E terceiro, investir pesado na capacitação crítica das equipes. Isso significa não só ensinar a apertar os botões das ferramentas, mas também a questioná-las, a validar os resultados, a entender profundamente as limitações de cada uma. Criar diretrizes claras contra o vibe coding e promover uma cultura onde a validação rigorosa e a responsabilidade humana são inegociáveis. Isso é fundamental para evitar a dívida técnica e garantir a qualidade lá na frente. E essa necessidade de análise crítica, de não aceitar passivamente o que a IA gera, isso vale para todo mundo, no fundo, né? Não só para as grandes empresas ou para os escritórios de advocacia. Sem dúvida alguma, seja no trabalho, nos estudos ou mesmo no nosso consumo diário de informação, desenvolver um olhar mais cético, mais questionador sobre os conteúdos e as ferramentas baseadas em IA é uma habilidade cada vez mais essencial para a gente conseguir navegar no mundo de hoje. É preciso perguntar. Isso aqui faz sentido? De onde veio essa informação? Quais são os possíveis vieses ou limitações aqui? Essa responsabilidade crítica não dá para terceirizar para o algoritmo, de jeito nenhum. Perfeito. E para a gente encerrar essa nossa exploração profunda de hoje, fica aqui uma provocação final para quem nos acompanhou até aqui. Se a IA, por um lado, nos bombardeia com workshop, com respostas fáceis, e por outro, segundo essa visão otimista do artigo, nos força a desenvolver habilidades de auditoria, de curadoria, de pensamento crítico, qual será o saldo final para a nossa própria capacidade cognitiva? A gente está ficando mais preguiçoso ou mais afiado? Ou talvez os dois, dependendo de como a gente escolher usar essas ferramentas todas. Fica a reflexão aí para cada um. Uma ótima pergunta para a gente levar para casa. Essa foi a nossa análise do artigo A Histeria da Inteligência Artificial, de André Medeiros, aqui no The Deep Dive. Obrigada pela companhia nesse mergulho que foi denso, mas esperamos que tenha sido esclarecedor. Valeu!